exercício completo para membros inferiores, inclusive o rei dos exercícios para membros inferiores. Já ouviste essa frase? Muito provavelmente sim. E aí eu te pergunto o seguinte: será verdade? Será o agachamento um exercício realmente completo para membros inferiores? Podemos considerar o agachamento como o rei dos exercícios para membros inferiores? Eis a questão. Fica comigo na videoaula de hoje, vamos analisar, debater essa questão aí. Gurizada, olha só, muitos coaches, treinadores, profissionais de educação física, personal trainers e também pesquisadores consideram o agachamento como um exercício completo, inclusive caracterizando o agachamento como o rei dos membros inferiores. E aí eu te pergunto, seria isso verdade? O que teria que ter, o que seria necessário para que um exercício fosse, por nós, profissionais, considerado o rei dos exercícios para membros inferiores? Bom, um aspecto que eu vejo importante é que ele tivesse uma ativação muscular de todos os grupos musculares de membros inferiores, envolvidos, obviamente, no agachamento, e que esses exercícios tivessem uma otimização da sua ativação muscular. Eu vejo que esse deveria ser pelo menos um critério, dentre outros, para que nós pudéssemos considerar o agachamento o rei dos exercícios para membros inferiores. Dentro desse critério, eu te pergunto, os estudos que avaliaram tanto a ativação muscular quanto a hipertrofia muscular do agachamento demonstraram essa característica para o agachamento? Seria, então, o agachamento um exercício completo ou incompleto? E outra, sendo o agachamento a partir de estudos feitos, tanto de ativação muscular com eletromiografia, quanto de hipertrofia, estudos crônicos, portanto, de hipertrofia, e agudos com eletromiografia, identificando que o exercício não seria tão completo quanto se pensa, a pergunta é, o que fica faltando para torná-lo completo? O que eu teria que compor no meu programa de treinamento para torná-lo completo? Bom, galera, a resposta nua e crua, doa quem doer, é o seguinte: o agachamento não é, eu disse, não é um exercício completo para membros inferiores, e eu vou provar isso para vocês agora, através de alguns estudos. Eu vou começar, vou apresentar 3 estudos bem rápidos, tá? Não vou ficar aqui debatendo muito, mas 3 estudos bem rápidos, aonde eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões bem importantes, tá? Esse estudo aqui, ele é bem citado na literatura de 2002, um estudo antigo do Caterissano e colaboradores, onde eles avaliaram a profundidade do agachamento, o efeito da profundidade do agachamento sobre a ativação eletromiográfica de 4 músculos superficiais, tanto da coxa quanto do quadril, né? Então, eles fizeram lá 3 profundidades para o agachamento, eu já vou direto na tabela de resultado. Aqui na fase concêntrica, aqui na fase excêntrica, tá ok? Um trabalho bem bacana, muito bem feito com a eletromiografia. Eles fizeram o agachamento parcial, o agachamento paralelo e o agachamento profundo. O que é esse parcial? É um quarto ali, um terço de agachamento. É um agachamento em que a coxa ainda não está paralela ao solo. É um meio agachamento. Aqui no agachamento paralelo, paralelo aqui é coxa paralela ao solo, então a profundidade do agachamento foi um pouco maior, e aqui o afundo, glúteo praticamente sentando no calcanhar, tá? Então o ângulo de profundidade do agachamento, o ângulo do joelho, de flexão do joelho, na fase excêntrica aqui, caracteriza essas profundidades. Então, 3 profundidades. Olha lá a ativação do bíceps femoral, 13, 15 e 15% de ativação. Se nós olharmos o glúteo, 16,9, 28 e 35 foi aumentando. Compara aqui, ó, 15 do bíceps femoral, do grupo isquiotibial, com o glúteo, 35%. Se nós olharmos o vasto medial, 30, 18 e 20. São valores não muito altos, mas aqui no paralelo, no agachamento parcial, ainda foi mais alto. Olha o vasto lateral, 38, 37 e 29. Então, quando nós comparamos a ativação nua e crua na fase concêntrica, nós já conseguimos ver que os menores valores constantes de ativação são de bíceps femoral na fase concêntrica, na fase ascendente do movimento. Enquanto que isso aqui é uma questão que depois eu posso discutir numa outra videoaula para vocês, solicitem aqui embaixo. Vocês pautam aqui o canal, solicitem aqui embaixo que eu mostro para vocês qual é essa relação, né, que aconteceu entre o glúteo e o quadríceps, bem bacana, que se fez presente depois em outros estudos, tá? Bom, galera, se nós pegarmos agora o agachamento parcial, o agachamento paralelo, aumentando a profundidade do agachamento,
e o agachamento a fundo, completo, né? Na fase excêntrica, agora analisarmos, olha o bíceps femoral, 8,7% de ativação, isso aqui média, né? 6,8% de ativação e 9,3% de ativação. Comparem as outras ativações de glúteo máximo, vasto medial e vasto lateral agora para a fase excêntrica, certo? Bem menor a ativação muscular do posterior de coxa, bíceps femoral, representante do grupo isquiotibial. É o cara que está representando o grupo isquiotibial, é o bíceps femoral. Claro que o comportamento semitendinoso, semimembranoso pode não ser exatamente o mesmo, mas ele representando esse grupo já mostrou em relação aos demais, principalmente na fase descendente, excêntrica, que a sua ativação é bem mais baixa. E isso também se fez presente na fase concêntrica numa menor intensidade, num comportamento menor, ok? Bom, beleza. Agora vamos para esse outro estudo aqui do Denis e Ulas. Olha só o que os caras fizeram aqui, bem interessante, né? Atividade muscular, avaliação da atividade muscular durante diferentes variações do agachamento usando o sinal eletromiográfico. Os caras fizeram aqui a avaliação de 5 exercícios. Já vou direto para o resultado aqui para nós analisarmos, tá? Aqui são resultados de força. Eles fizeram a 60% do RM, 6 repetições máximas e monitoraram a eletromiografia. Só que agora reto femoral, vasto medial, vasto lateral, eretores da coluna, glúteo máximo, bíceps femoral e semitendinoso. Então, vejo que agora ampliaram os grupos musculares analisados. No estudo anterior eram somente 4, aqui são 8, o dobro de grupos musculares analisados. O back squat, o agachamento clássico, tradicional, convencionalíssimo, o back squat. O front squat, com a barra na frente. O hack squat é quando a barra é tracionada atrás do corpo. Cotovelo estendido, barra atrás do corpo. Quando eu estou em pé, a barra fica na altura do meio da coxa. E eu faço o agachamento com a barra nessa altura, é o hack squat. O agachamento sumô, também tradicional, clássico, e esse Zerk Squat é quando se flexiona o cotovelo e se coloca a barra na dobra da flexão do cotovelo e se faz o agachamento. Então a barra é colocada na flexão do cotovelo, se flexiona bem o cotovelo e a barra é posicionada nessa região, e eles fizeram análise desses 8 grupos musculares. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Ó? Olhem o semitendinoso, bíceps femoral, de novo as ativações musculares e compare com os outros grupos musculares. 7,1%, 10%, isso falando do back squat convencional. Quando nós vamos para glúteo máximo, 19%, 41%, praticamente 42% dos eretores da coluna. Outro dado bem interessante, que a galera não dá muita importância para os eretores da coluna, acha que está trabalhando na prancha abdominal, que não trabalha, e nos agachamentos tem um bom trabalho dos eretores da coluna, principalmente no agachamento convencional, no back squat, tá? Inclusive, se tu olhar esse link aqui, vai te levar a videoaulas aqui de uma playlist aqui, ó. Clica aqui nesse link, tá vendo aqui em cima do meu quadradinho, vai te levar para uma playlist aqui, onde eu apresento vários exercícios e análise da prancha abdominal e demonstro que eretores da coluna realmente não são ativos, tá? Isso está bem claro no meu livro de eletromiografia dos exercícios abdominais, cinesiologia e biomecânica dos exercícios abdominais. Vou deixar descrito também aqui no primeiro comentário fixado, tá? Então, quem quiser conhecer esse meu livro só sobre exercícios abdominais, todo ele, cinesiologia e biomecânica aplicada à eletromiografia, está aí embaixo, na primeira descrição aqui, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, e agora eu quero chamar a atenção do quadríceps também para vocês. Então, de novo, se vocês observarem, o grupo isquiotibial tem uma atividade muscular bem baixa em relação aos demais grupos musculares. Vasto lateral, vasto medial e reto femoral, percebam a atividade e percebam a atividade dos isquiotibiais. Isso vale para o front squat, mesma coisa. Percebam que a atividade muscular no front squat, isso aqui são médios, isso aqui é o desvio padrão. Percebo que o percentual de ativação é sempre mais baixo que dos demais grupos musculares. Claro que esse não é um comparativo ideal de fazer em termos de eletromiografia, porque fatores podem estar interferindo aqui, como quilagem. Ele relativizou a 60% de um RM. Ponto de colocação, de mudança do ponto de colocação do eletrodo. Ele seguiu um protocolo internacional do CNEAM e fez as coletas todas no mesmo dia. Então, tem alguns fatores aqui que os autores, né, conseguiram controlar e nos permitiram fazer algum grau de comparativo entre os grupos musculares, o que não é o ideal em termos de eletromiografia. Mas depois eu vou mostrar um outro trabalho. Segura aí que eu já vou mostrar um trabalho de hipertrofia e aí fecha a nossa dúvida sobre isso. Mas aí a pergunta é, agachamento é um exercício completo ou não?
os índices aqui da eletromiografia mostram que o grupo isquiotibial, e aqui está representado pelo bíceps femoral e pelo semitendinoso, parece que não. Pela eletromiografia, são sempre, independentemente do tipo de agachamento feito, da característica biomecânica técnica do exercício, o grupo isquiotibial sempre teve uma atividade aqui muito baixa, somente chegando a 10% de ativação no back squat para semitendinoso. Nas demais análises, todos abaixo de 10%, correto? E percebo que os outros grupos musculares bem superior ou superior a isso. Aqui um último ponto também para analisar. Reto femoral comparando com os vastos, medial e lateral, quadríceps. Percebam a atividade do vasto medial e do vasto lateral e comparem com o reto femoral. Reto femoral mais baixo no agachamento clássico, back squat. Quando nós analisamos o reto femoral para o front squat, 36, 61, 58, mais baixo também o reto femoral em relação aos vastos, quando nós vamos para o front squat. No hack squat, a barra atrás, 32% contra 56, 52, mais baixo também. No agachamento sumô, 28 contra 59 contra 56%. No zerk squat, 29 contra 54, 51. Então, independentemente do tipo de agachamento executado, da variação técnica de execução do agachamento, o reto femoral, em relação aos vastos, sempre teve uma atividade eletromiográfica bem mais baixa. Então, olhando os dados do Catericano e os dados desse estudo, o estudo anterior desse, nos mostra o seguinte, olha, parece que o grupo isquiotibial e o reto femoral, agora apresentado nesse trabalho, não são tão bem ativados assim no exercício de agachamento. Bom, isso é uma questão de ativação, mas e como é que ficaria a hipertrofia? Aí, alguns anos depois, 2019, aí veio esse estudo de Cubo e colaboradores, mostrando o efeito do treinamento de agachamento com diferentes profundidades sobre o volume dos músculos do membro inferior, ou seja, ele mediu hipertrofia aqui. Imagem da ressonância magnética, juntou ali os slices, as fatias da ressonância magnética e construiu um efeito 3D e analisou o volume hipertrófico após 10 semanas de intervenção treinando só o agachamento, certo? Aqui nós temos as mudanças relativas no volume do agachamento. Então, vamos lá. Nós temos o agachamento completo na coluna em branco e o meio agachamento na coluna em paralelo. E ele comparou isso. 10 semanas um grupo treinou agachamento completo, nessas mesmas 10 semanas, outro grupo treinou o agachamento paralelo, o meio agachamento, como ele está colocando aqui, né? Quais foram os resultados para o grupo quadríceps? Praticamente não alterou. Ambos os grupos hipertrofiaram. Quem agachou a fundo, quem agachou meio agachamento ao longo dessas 10 semanas de treinamento, teve o mesmo ganho hipertrófico para o treinamento. Lembrando que os indivíduos só treinaram agachamento aqui, só fizeram agachamento. Um detalhe importante na discussão do trabalho que está aqui abaixo, tá? O reto femoral, já que foi feito com ressonância magnética, né? Lembrando que foi feito com ressonância magnética, e assim os autores conseguiram identificar o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio, o grupo adutor, semitendinoso, semembranoso, bíceps femoral, cabeça curta e cabeça longa. O grupo adutor que ele não conseguiu diferenciar bem, ele colocou como complexo adutor do quadril, certo? Mas, falando de quadríceps, ele conseguiu identificar cada componente do quadríceps e verificou que, embora o comportamento hipertrófico não tenha sido diferido entre o agachamento paralelo e o profundo, ele verificou que, dos músculos do quadríceps, o reto femoral praticamente não hipertrofiou. O reto femoral nesse estudo praticamente não hipertrofiou. Então, essas médias aqui, em torno de 5% de ganho hipertrófico em 10 semanas, isso aqui é oriundo dos vastos, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. O reto femoral praticamente não hipertrofiou. Lembra do estudo anterior, que tinha mostrado uma ativação muscular bem baixa já para o reto femoral em relação aos vastos, num estudo agudo com eletromiografia? Se confirma agora aqui. Se confirma mostrando que, quando se faz cronicamente um processo de hipertrofia, o reto femoral do quadríceps, no exercício de agachamento, não responde adequadamente. Lembrando que aqui foi feito o agachamento back squat, com a barra nas costas, clássico, convencional. Quando nós vamos para o grupo isquiotibial, o grupo posterior de coxa, tanto quem agachou parcial como quem agachou a fundo, percebam que é pífia, irrisória a ativação muscular, muito baixa.
Zero. Zero não, porque houve algum ganho, mas foi pífia. Foi desconsiderável o ganho hipertrófico. O grupo adutor, quem agachou a fundo, teve uma hipertrofia bem maior do que quem agachou paralelo, e o glúteo máximo a mesma coisa, mas isso pode ficar para um assunto de um outro tema. É só vocês solicitarem aqui embaixo nos comentários que eu posso discutir essa questão da profundidade do agachamento sobre ativação e hipertrofia de glúteo, já que para a hipertrofia dos isquiotibiais, pífio, irrisório, desprezível. O agachamento não gera ganho, nem ativação e nem ganho hipertrófico para grupo isquiotibial, e o reto femoral já foi mostrado tanto na ativação quanto nesse estudo crônico de hipertrofia que o reto femoral responde muito mal, não dando uma condição de ganho hipertrófico significativo. E aqui nesse estudo, independente dos 5 tipos de agachamento feitos, quando nós comparamos reto femoral com os vastos medial e lateral, nós sempre temos uma atividade eletromiográfica média menor para o reto femoral. Estudos. Então, e isso, então, gurizada, nos mostra a conclusão para a videoaula de hoje. O agachamento pode ser, e suas variações, né? Pode ser considerado um exercício completo para membros inferiores? Não, porque no quadríceps ele fica penando para dar algum ganho hipertrófico para o reto femoral, ele não consegue gerar um ganho hipertrófico razoável para reto femoral, nem um pouco comparável aos vastos, que hipertrofiam bem melhor. Tem uma resposta de ativação bem maior, vimos aqui, não é a minha opinião, os dados científicos estão mostrando isso, e vimos também que o grupo isquiotibial não trabalha bem. Pelo contrário, ele trabalha pifiamente. A ativação é baixa, nós vimos ali que não chegava a 10% da ativação, no segundo estudo que eu mostrei, e quando nós vamos ver a hipertrofia, ela é extremamente baixa. Então, não é um rei dos exercícios do membro inferior, não dá para ser caracterizado assim, não dá para ser caracterizado como um exercício completo. Então, do ponto de vista agora prescritivo, tá ligado aí? O que eu tenho que cuidar? Não vou mais prescrever agachamento? Não é essa a questão. É um ótimo exercício, porém apresenta limitações. É um excelente exercício o agachamento, porém, todavia, entretanto, apresenta suas limitações e nós temos que entender essas limitações para ajustá-la na prescrição. Com relação ao reto femoral, já foi demonstrado em outros estudos, inclusive se quiserem que eu traga esses outros estudos nesse perfil de videoaula, solicitem aqui, eu trago para vocês e apresento. Estudos onde o reto femoral respondeu muito bem, melhor que os vastos. O reto femoral respondeu melhor que os vastos na cadeira extensora, principalmente nos primeiros graus de extensão do joelho e com também o tronco mais inclinado para trás, com o quadril não muito flexionado, com uma flexão do quadril menor, não a de 90 graus, com o tronco um pouquinho para trás. Ajustou toda a ativação e a hipertrofia do quadríceps como um todo, mas o reto femoral teve um ganho superior aos vastos. Então, bem interessante num treinamento para membro inferior, eu aplicar o agachamento e complementar com a cadeira extensora pensando no reto femoral. Seria bem interessante essa estratégia de compor o programa de treinamento. Perfeito? Uma outra estratégia que eu vejo é colocar algum exercício para isquiotibiais ou isquiosurais, já visto aqui. Ativação também é pífia e a resposta hipertrófica, idem. Pífia também. Então, eu preciso ter exercícios complementares para posterior de coxa. Cadeira flexora se mostrou melhor que mesa flexora nessas condicionantes. Não que eu não possa usar. Posso lançar mão da mesa flexora, posso lançar mão da flexão nórdica, que o indivíduo tem que estar muito bem preparado para fazer, é para grupo isquiotibial, e posso lançar mão da cadeira flexora. Desses 3 exercícios, a cadeira flexora se mostra na relação custo-benefício a mais útil, porque ela é fácil de executar e tem uma boa ativação, assim como gera uma boa hipertrofia. Já a mesa flexora, embora fácil de executar, não é semelhante à cadeira, tem alguma perda ali em termos de performance em ativação e hipertrofia, e a flexão nórdica bem intenso para fazer. Nem todo mundo conseguiria fazer. Então, numa relação de custo-benefício, compor o meu programa de treinamento com qualquer variação do agachamento e compor com cadeira extensora e cadeira flexora parece uma boa alternativa, visto assim de uma forma bem genérica. Claro que outros exercícios eu posso colocar com uma flexão nórdica reversa também para quadríceps, também estaria interessante aí no trabalho. Mas vejam que, de uma forma geral, de uma forma bem simples, agachamento, cadeira extensora, cadeira flexora, fazem uma composição bacana da coxa, fica tudo certo e o trabalho fica bem complementado. Tríceps sural, João, lá na perna, não conheci estudos que tivessem uma avaliação hipertrófica do tríceps sural no agachamento. Alguns de ativação, a ativação também não é tão grande assim, embora importante,
mas estudos que confirmassem alguma questão de hipertrofia para eu poder trazer para vocês não encontrei. Então, também por esse motivo, podemos colocar que não dá para rotular o agachamento e suas variações como um exercício rei de membros inferiores ou completo. Essa a fala completo realmente ela fica bem incorreta ao utilizar. Talvez aí rei, dependendo dos outros exercícios, por ser multiarticular, até poderia considerar bem, extremamente funcional. Até por esses outros motivos poderia ser considerado. Gurizada, pegaram a ideia, entenderam a lógica, entenderam agora que uma composição bem simples e o básico aqui já está complementando bem os exercícios de membro inferior, pensando para um treino básico para uma pessoa, agachamentos, cadeira extensora e cadeira flexora. Formação bem útil. Claro que tu pode incrementar isso, fazer outras ideias para potencializar o treinamento. Comenta aqui embaixo como é que tu utiliza esses arsenais de exercício para complementar e potencializar o treino de membro inferior dos teus clientes. Gostaria de ouvi-los aqui, lê-los aqui embaixo. Já te inscreveu no canal? Se não te inscreveu no canal, te inscreve agora, nesse exato momento. Não deixa para depois que vai esquecer, porque merece a tua inscrição e esse canal vai te ajudar trazendo muita informação útil. Dá um tour aqui no canal. Dá uma olhada nas minhas playlists aí. Tem muito material que vai te ajudar. Tenho certeza que tu vai gostar do material que a gente tem aqui. Tá muito bacana e vai te ajudar. Beleza, gurizada? Divulga também o canal, aí vocês vão me ajudar, tá certo? Metralha o like, não esquece de se inscrever. Tamo junto, até uma próxima. Valeu por hoje.